Boa noite, meus irmãos. Muito bom estar de volta. Obrigado pelas orações a nosso favor. Acho que Jesus gostou da viagem. Foi muito bom. Muito bom. Muitas vezes nós olhamos os evangelhos e aprendemos, principalmente os textos que nós estamos analisando agora, aprendemos sobre os milagres de Jesus de uma perspectiva que prova a sua identidade. Então nós começamos aquela sequência, aquele encadeamento de milagres estruturado por Lucas, no qual Jesus demonstra que a expectativa das promessas que foram feitas no passado, ele tem controle, poder e autoridade sobre as forças da natureza, a fúria, como nós cantamos, do mar, a calma, a tempestade, tem controle e autoridade sobre os demônios, até o inferno não resiste ao seu falar, ao seu controle. E aí hoje nós vamos ver que ele ainda tem controle sobre o mundo caído, a reestruturação da maldição causada pela entrada do pecado do mundo, bem como a própria morte, o último dos nossos inimigos. Mas eu acho que algumas vezes, por conta de vermos o poder dos milagres, nós esquecemos que existe mais para nós nos evangelhos. Os evangelhos, é claro que tem como ponto central explicar, demonstrar a identidade de Jesus, mas Jesus, ele está à frente dos seus discípulos e ele veio não somente para demonstrar a identidade que ele tem, cumprir as promessas de Deus, mas para aqueles que o seguem, ele veio para viver uma vida perfeita e assim se mostrar o exemplo, o modelo de todos aqueles que iriam segui-lo. Um cântico antigo, escrito por Livingstone, dizia assim: eu tenho um desejo especial, quero ser como Cristo. Este é o meu santo ideal, quero ser como Cristo. Mestre e Senhor, sempre há de ser, que o mundo inteiro possa ver sua presença em meu viver. Quero ser como Cristo. Ao Pai Celestial obedeceu. Quero ser como Cristo. Na cruz por todos nós padeceu. Eu quero ser como Cristo. Os meus pecados carregou, paz e descanso me ofertou, seus agressores perdoou. Eu quero ser como Cristo. Em santidade aqui viveu. Eu quero ser como Cristo. Por seus irmãos intercedeu. Eu quero ser como Cristo. Em seu poder desejo andar, de sua cruz testemunhar. Eis meu sincero anelar. Quero ser como Cristo. Os evangelhos então explicam Jesus como propósito maior, para demonstrar que a identidade de Jesus é tudo que o Antigo Testamento falava. Ele é o Messias prometido, o perfeito Filho de Deus. Mas atrelado ao seu plano de redimir, de restaurar, de cumprir a vontade de Deus, ele se torna o padrão. Na verdade, é isso que Deus está fazendo nesse exato momento, permitindo que todas as coisas que vão de alguma forma nos ajudar neste plano maior que transcende a realidade presente, que transcende o tempo, de nos fazer parecidos com o seu Filho, ainda já tem hoje a sua validade. E nos evangelhos nós conhecemos Jesus, identificamos quem é Jesus e aí copiamos pelo seu próprio poder, queremos ser como Cristo. Então, o texto que nós vamos analisar hoje demonstra algo especial a respeito do nosso Senhor. Demonstra Jesus, mais uma vez, servindo as pessoas. E o meu plano é ajudar, de alguma forma, em observarmos a Cristo, aprendermos lições de como podemos ajudar as pessoas à maneira de Jesus. Então, por favor, abram a palavra de Deus. Nós finalizamos o capítulo 8, pelo menos uma parte. Acompanhamos Jesus no barco, deixando a terra de Gadara, e aí retornando, nós vamos encontrar então o nosso Senhor retornando, atracando nas praias de Cafarnaum, de acordo com Marcos capítulo 5, para nós, Lucas capítulo 8, versículo 40 em diante. Lucas capítulo 8, versículo 40 em diante. O texto diz assim, Lucas 8, 40 em diante. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo.
Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Vamos orar. Pai, a tua palavra está aberta diante de nós. E o nosso desejo é aprendermos como ser parecido com Jesus. Nós não queremos simplesmente nos maravilhar do seu poder, nós não queremos nos maravilhar da sua capacidade, da sua autoridade simplesmente, não queremos dobrar o nosso interior às maravilhas, os efeitos portentosos de Deus, homem, vivendo aqui. Mas nós queremos, pelo poder que emana da cruz, do túmulo vazio, nós queremos copiar o exemplo do nosso Mestre. Tua palavra está aberta diante de nós, eu peço que ela seja a nossa regra, Teu Espírito Santo seja o nosso professor. Ensina-nos a fixar os nossos olhos em Cristo. Todos nós chegamos, Senhor, com muitos problemas, e os problemas esperarão por nós do lado de fora. Mas outros trarão os seus problemas para nós. Faz-nos ser como Cristo. Ensina-nos a amar como Ele. Ensina-nos a servir como Ele. Eu peço que tudo for humano seja esquecido, porque vão é o socorro do homem. Mas aquilo que nos apontar para Cristo, que ela venha na autoridade do Senhor, e opere as mudanças em mim, na vida do meu povo. Faz-nos servir e ajudar as pessoas à maneira de Cristo. Por causa dele e em seu nome nós pedimos. Amém. Vocês podem ver, é um texto onde o milagre nem termina e começa outro. Nós começamos no início, no versículo 40 até o 42, e aí no meio, enquanto Jesus se desloca de um lugar para outro para atender o pedido de Jairo, o chefe da sinagoga, acontece um outro milagre. E não esperem um milagre que eu consiga terminar tudo isso hoje. É provável, muito provavelmente, que nós estaremos apenas em um dos milagres. Conforme Deus orienta, nós vamos ver qual será. O nosso texto começa exatamente onde terminou. Nós vimos Jesus, o seu controle, na verdade, a autoridade reconhecido pelos poderes do inferno. Fiquei feliz que vocês lembraram que não existem casos perdidos para Jesus, porque o seu poder é maior que os poderes do inferno, e a sua graça é maior, ou supera as maiores, muito bem, a maior das graças da perdição. Jesus, então, depois de curar e de fato levantar o primeiro missionário, nós vimos no final aí, no versículo 39 do capítulo 8, volte para sua casa e conte o que Deus fez por você.
Aqueles homens que estavam lá em Gadara não querem muito tempo com Jesus, eles não estão muito preocupados com o perdão dos pecados e realidades espirituais. A preocupação deles é com o dinheiro, eles estão preocupados, olha o prejuízo que a gente levou, Jesus está trazendo prejuízo, então se afastem. O texto então diz que Jesus, de onde tinha saído, que era de Cafarnaum, vai até Gadara, passa aquele tempo para fazer aquele milagre, libertar aquele homem, e daí retorna. O verso 40 diz que quando retorna, o povo estava esperando. O povo estava esperando. Esperando, entre esses que esperavam, Jairo, o chefe da sinagoga, esperava. Se nós queremos, de fato, servir as pessoas da maneira de Jesus, nós precisamos aprender, e aqui está bem claro, sobre a acessibilidade de Jesus, a disponibilidade de Jesus, a compaixão de Jesus e o poder de Jesus para satisfazer determinadas necessidades que só Ele poderia fazer. Jesus, pelo que nós vemos aqui, é uma característica dele, ele sempre estava acessível às pessoas que o procuravam. Veja o que está acontecendo desde muito tempo atrás. Começando no capítulo 8, Jesus não tem tido assim descanso. Ele procurou um tempo distante, lá no versículo 22, coloca os discípulos um pouco para frente, vai ter o tempo reservado para orar, era o tempo que ele conseguia passar com o seu Pai, mas quando estava com os seus discípulos, estava sempre servindo ou os seus discípulos por meio de instrução, de ensino, ou na sinagoga, ou perto da praia, ou curando. A gente não vê Jesus senão fazendo algo para benefício dos outros, sempre acessível. Marcos capítulo 6, verso 31 e 32, registra que Jesus fala para os seus discípulos, ainda no início do seu ministério: ei, vamos para um lugar tranquilo, para descansar um pouco. E o evangelista diz, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado a fim de ficarem a sós. Jesus ou estava servindo os seus discípulos, veja que ele procura um lugar deserto, para que os discípulos, seus discípulos, pudessem ter um tempo particular com ele, pudessem descansar. E algumas vezes no evangelho Jesus precisa se deslocar até da presença dos seus discípulos para ter um tempo com o Pai. A multidão que está aqui, que Lucas não conta no versículo 40, e Marcos, que é o texto paralelo, no capítulo 5, versículo 21, diz que essa multidão que espera Jesus do outro lado, quando ele retorna de Gadara, é a praia de Cafarnaum. Era uma multidão repleta de gente dos mais variados tipos de dificuldades. Marcos 5, 21 diz que eram cegos, aleijados, possessos, acometidos de todo tipo de doença, esperando Jesus com as suas preocupações e ansiedades. Tenta imaginar a cena. Ele acaba de ter uma grande vitória sobre as forças do mal, entra no barco, chega do outro lado e as pessoas estão esperando. Estão esperando com as suas mazelas. Alguns vão dizer que em 3 anos de ministério, concentrando grande parte da sua atenção na Galiléia, Jesus quase que erradicou toda mazela, toda cegueira, toda surdez, não somente ressuscitando os mortos, mas curando. Imagine a fama de Jesus correndo à torta e à direita. Aqui é finalmente alguém que poderia curar de verdade, alguém que tinha um poder ilimitado sobre as doenças. As multidões afluíam, não somente da Galiléia, mas de outros lugares, para terem um tempo com Jesus e serem curados. Jesus, no entanto, mesmo retornando, tendo feito um grande milagre, vendo a multidão estar diante dele, nunca evita a multidão, senão para um propósito maior, passar tempo com o Pai. Jesus nunca se isola da multidão, não procura evitá-los. Jesus é diferente de uma gama de líderes religiosos dos nossos dias, que não conhecem, não conversam com o seu povo. Jesus era um homem acessível às multidões. Sua acessibilidade está em todos os lugares. As pessoas poderiam estar e falar direto com Jesus, que é o exemplo de Jairo aqui. Eu fico imaginando por um momento, entre essas muitas pessoas, assim, esperando Jesus retornar para Cafarnaum, com todas as suas mazelas, preocupações, ansiedades, onde é que ele vai voltar, esperando por horas cruzar, não somente ir, porque eles viram ele indo para Gadara, mas agora retornando, esperando na beira da praia, talvez por horas, talvez por dias. Nesse momento, a filha de Jairo fica doente.
ou pelo menos entra numa crise que lhe custaria a vida se Jesus não estivesse lá. Imagine Jairo, chefe da sinagoga, um homem respeitado. Em questão de know-how, em questão de status, dentro do judaísmo, esse homem estava no topo, não dava para chegar em outro lugar. Agora, esperando por Jesus, para que Jesus retorne, enquanto ele sabe que a sua filha está para morrer, na verdade é isso que ele está dizendo. O evangelista diz, pois tinha uma filha única, uns 12 anos, que estava morrendo. O que levava Jesus a estar sempre acessível a servir a multidão? Não era somente o fato da multidão precisar do seu toque poderoso. Grande parte do ministério de Jesus estava associada a explicar determinadas verdades, que se não fosse ele, Jesus, eles não iriam ouvir de outro lugar. Eu sei que eram os milagres e os poderes de Jesus que atraíam os curiosos que queriam ser curados, eu entendo isso. Mas grande parte do ministério de Jesus funcionava em cima dos milagres, explicando a realidade dos milagres por meio de apresentar o Evangelho. O maior ministério de Jesus foi o ministério de ensino. Ele precisava pregar o Evangelho às multidões. As multidões precisavam ter o perdão dos seus pecados, e Jesus estava lá para servir. Grande parte dessa multidão não tinha uma fé legítima em Jesus, tinha apenas a necessidade de ser curada. Grande parte dessa multidão, que agora está na Galiléia, depois, durante uma Páscoa, vai caminhar para Jerusalém e vai ser alguma dessas pessoas aqui, provavelmente que vai escolher Barrabás no lugar de Jesus. A multidão não tem uma lealdade a Jesus, muitos desses não são crentes legítimos. Sabem, no entanto, que Jesus pode curar. Jesus cura essas pessoas, independente de sua crença nele como Filho de Deus. Duas pessoas, no entanto, no meio dessa multidão, sacam da página da Bíblia. Uma, Jairo. A outra, esta mulher de quem nós não sabemos o nome. Um homem, uma pessoa respeitada. O outro, uma mulher que deveria estar isolada por causa da sua enfermidade. Um homem que seria respeitado, seria por todos, talvez, considerado um homem importante. O outro, uma mulher que, por causa das limitações próprias, da natureza da sua doença, tinha dificuldades até de relacionar no seu âmbito primário, que seria a família. Tendo dificuldades, na verdade ansioso, porque está prestes a perder sua filha, que tem 12 anos, no momento normal da vida em que se passa para a fase adulta, e naquela idade, em Israel, já estava pronta para talvez casar e contrair matrimônio. Outra, doente por 12 anos. Há 12 anos. O contraste de Lucas aqui é esmagador. Jesus está acessível, no entanto, aos dois. Se nós queremos servir as pessoas, ajudar as pessoas à maneira de Jesus, nós precisamos estar acessíveis. Se mostrar acessível, nos esforçarmos para estarmos acessíveis. Lucas capítulo 4, do versículo 33 a 37, diz que Jesus havia feito muitos milagres em Cafarnaum. E talvez seja essa a razão porque Jairo suplica que Jesus vá até a sua casa. A fé que Jairo tem, que aparece lá em Marcos, vem, impõe a tua mão sobre ela, para que ela viva. Então, em Lucas capítulo 4, versículo 36 a 37, vocês podem ver os muitos milagres que ele tinha feito. Versículo 35, Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se, saia desse homem o demônio. Depois de ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados. Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. A fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. É em Cafarnaum, versículo 38 e 39, que Jesus cura a sogra de Pedro. Versículo 40, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes doenças o trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo a mão sobre cada um deles. É impressionante a disposição de Jesus para servir.
É impressionante a acessibilidade de Jesus para servir. E aqui não parece ser diferente. Jesus retorna, essa multidão a gente já sabe pelo relato de Marcos, que é uma multidão, de novo, repleta de doentes, com muitas mazelas, e Jesus, o texto diz, Jesus passa um tempo curando. No meio deste ministério, no meio de servir essas muitas pessoas, é que Jairo chega. E ele tem acessibilidade para falar com Jesus, mas ser acessível não é suficiente para ajudar as pessoas à maneira de Jesus. Jesus não é somente acessível, mas também disponível. Porque no meio daquela luta dele para servir as pessoas, ele escuta do homem, tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo, e olha como é que começa o versículo, na verdade o próximo texto aí de vocês, antes um pouco do versículo 43, diz, enquanto caminhava, estou certo? O que isso diz para a gente? Não diz que Jesus pensou, não diz que Jesus demorou, não tem mas. Jesus poderia ter dito assim, não, peraí, você não está vendo não, estou ocupado aqui, ó, cheio de gente para servir. Não, peraí, você não está vendo aqui, eu sei que todo mundo tem uns problemas, não dá para esperar não, aí um pouco, eu estou resolvendo isso aqui, assim que terminar isso aqui, resolvo lá. Estava claro na cabeça de Jesus como, e por meio de qual milagre, qual realização, Deus seria mais glorificado, mas está claro na cabeça de Jesus que algumas coisas poderiam esperar e outras não. Essa acessibilidade de Jesus se junta com a disponibilidade, Jesus nem titubeia, o texto relata que ele ouve da dificuldade e agora aquela dificuldade já tem a sua atenção. O próximo movimento é Jesus ir em direção para curar essa pessoa. Jesus não era somente acessível, mas ele estava disponível, e ser disponível é diferente de ser acessível, tá bom? Estar disponível para ajudar significa pular no problema, significa partilhar a dor, significa tomar parte do problema como seu, significa fazer parte da solução. Em um mundo cada vez mais ocupado, irmãos, está se tornando cada vez mais difícil ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. O problema, cada um tem o seu. Encontrar tempo para ajudar os outros tem ficado cada vez mais difícil. Poucos estão acessíveis, quase ninguém está disponível para ajudar. Os custos associados a ajudar outras pessoas são muito altos e poucas pessoas desejam pagar. Já tem os meus problemas, você tem os seus, você cuida disso, eu cuido disso. Mas nós vamos ver uma vida copiando Jesus. Embora a gente não consiga fazer as coisas que Jesus fez, a gente precisa de alguma forma compreender que as oportunidades e as dificuldades dos outros são oportunidades que Deus coloca na minha vida para que eu de alguma forma lide com isso. Não é sempre que é vontade de Deus que eu lide com os problemas de outras pessoas que aparecem na minha vida com o eu não posso agora. Não é sempre a vontade de Deus que você vai conseguir justificar a ausência de cooperação para ajudar os problemas dos outros, porque você tem um problema maior, a verdade? O Deus soberano poderia resolver os problemas dos outros. Ele, em sua soberania, trouxe esses problemas, levou ao seu conhecimento, é sua responsabilidade de alguma forma partilhar a maneira de Jesus, como discípulo de Jesus, da oportunidade que Deus coloca, oportunidade dada por Jesus, para que você sirva a essas pessoas a maneira de Jesus. Eu sei que você é muito ocupado, mas nenhum de nós é ocupado como Jesus foi. Nenhum de nós é ocupado como Jesus foi. Nenhum de nós tinha como principal ministério receber a carga das pessoas e remover de si poder para servir os outros. Nosso texto, no entanto, começando no versículo 42, simplesmente diz, enquanto Jesus caminhava. Ele escuta. O homem chama, ele simplesmente vai.
Ele está disponível. Ele poderia ter continuado o seu trabalho, afinal tudo estava tão certinho, ele estava servindo as pessoas, não é que ele estava dormindo, não é que ele estava sem fazer nada, ele estava fazendo a obra de Deus. Algumas coisas poderiam esperar, outras não. Na verdade, esse é o coração de Deus. Marcos 15:30 diz que os dias de Jesus eram assim, e vieram a ele multidões, trazendo os coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram aos pés de Jesus, e ele os curou a todos. Jesus não curou a humanidade, Jesus curou pessoas, indivíduos. Essa preocupação tola, mundana da humanidade, mas a indisposição, a inflexibilidade para servir os problemas que acontecem, que são trazidos a você por indivíduos com um CPF distinto, é um contrassenso. O mundo consegue falar dessas questões da humanidade, a paz mundial, mas não consegue lidar com os problemas interpessoais e resolver problemas simples que são trazidos a eles. E eu acho que a igreja às vezes é dessa forma. Oramos pelas pessoas, oramos para que Deus ajude, oramos pela nossa igreja, mas quando surgem problemas individuais, nós não fazemos como Jesus, não tomamos aquilo como nosso, não tentamos de alguma forma participar da solução. Se somos acessíveis, não estamos disponíveis. Jesus estava tanto acessível quanto disponível. Ele não curou a humanidade, um a um. Acho isso fabuloso, porque tem uma multidão ali fora. O texto diz que eram multidões. Jesus poderia ter curado como? Tá, vocês estão todos bons. Próximo. Poderia? A gente já viu por outro texto que Jesus não precisa estar perto, diz com uma palavra. O centurião diz: o meu servo será curado. Ah, então você entendeu. É isso mesmo, eu tenho autoridade para fazer criar a realidade, simplesmente dizendo, eu não preciso estar perto, não tenho mandinga, não tem ritual, eu falo e a realidade existe por si, obedece ao comando daquele que governa tudo. Jesus poderia, com essas multidões, não ficar sentado ou em pé, ouvindo o choro de cada um deles chegando: esse aqui é o meu filho, ele tem isso aqui, tá, seja curado. Próximo, esse aqui é minha mãe tem passado isso aqui. Jesus, um por um, não a humanidade, mas indivíduos, ele partilha da dor de cada um. Isso deveria chamar a nossa atenção, porque ele não precisava, e fez diferente de outras ocasiões. Aqui, no entanto, no texto sagrado e em muitos outros textos, Jesus procura dar assistência um a um, conforme essas pessoas são trazidas a ele. O todo não se perde por cada parte. É muito difícil, irmãos, para mim entender as demandas que Jesus enfrentou. Ele praticamente erradicou as doenças na Galileia. Um homem erradicando durante 3 anos as doenças de uma região formada. Foi o que ele veio fazer. Curando, ensinando, expelindo demônios. Mesmo quando trouxeram crianças, lembra? Jesus está lá ensinando, e aí umas mães ou pais trouxeram crianças para que Jesus impusesse as mãos sobre elas e abençoasse. Lembra dessa história? E eu disse: prime, sai daqui. Jesus disse: que é isso? Eu também tenho tempo para as crianças, deixem vir. Não é para embaraçar os meninos, deixem vir a mim os meninos. Esse é o rei do universo, tendo uma fila de gente doente para morrer. Vamos para o mais importante, bora. Não, eu quero abençoar as crianças. Vem cá, seja abençoado. E aí, como é que foi? Está tudo bem? Não somente acessível, mas disponível. Não somente disponível para o todo, mas disponível para cada parte. Nós realmente precisamos aprender isso, irmãos. Deixem vir a mim os pequeninos. Não se embaraçem, não os embaraçem. Dos tais é o reino dos céus. Jesus demonstrava compaixão. Se nós queremos, de fato,
servir as pessoas à maneira de Jesus, acessibilidade é onde começa. Se você vive recluso, se você não partilha a vida com os outros, você nunca vai conseguir ajudar ninguém, vai ajudar só a sua família, vai ajudar você mesmo. E isso é o que o mundo faz, não os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles vivem em função dos outros. Isso é a característica mais clara. O amor que toma a iniciativa, aquele amor altruísta que partilha da dor do outro e luta de alguma forma para ajudar o outro, para amar o outro. Mas não é só a acessibilidade que você precisa desenvolver, irmãos, eu e você, mas também disponibilidade. A acessibilidade está presente, a disponibilidade abre os braços, permite que o problema do outro seja repartido com você. A disponibilidade toma aquela dificuldade que Deus, em sua soberania, trouxe a você como uma oportunidade para copiar o exemplo de Jesus. Nenhum daqueles que foram trazidos a Jesus, nenhum daqueles que, crentes ou descrentes, foram trazidos a Jesus, colocados aos pés de Jesus para receber auxílio, sair de lá sem ser curado. Mesmo que isso fosse à custa de cansaço e muito cansaço da parte de Jesus. Ele os curou a todos, não a humanidade, mas um a um. Todos receberam a sua assistência. Qual a razão disso? Temos que aprender a acessibilidade de Jesus, a disponibilidade de Jesus, mas também a sua compaixão. Eu acho que a compaixão era o que motivava Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 2 diz que ele, Jesus, é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Falando do sacerdote. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Tomai sobre vocês o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para a alma de vocês. Mateus capítulo 12, versículo 20, ele cita uma profecia de Isaías, que falava sobre o Messias, Isaías 42, dizendo que ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. A cana aqui pode ser, naquele período, um instrumento musical. Pode ser que aquela cana funcionava como se fosse uma flauta. O que está sendo dito é que aquela flauta quebrada, entupida talvez de saliva, que já não funciona mais, que não consegue acertar o tom, o Messias não descartaria isso. Ele restauraria para que ela tocasse música de novo. E o pavio que fumega, isso é o pavio da vela, que está quase se acabando, ele não descartaria, não sopraria e acabaria, não. Ele não apagará o pavio que fumega. Jesus, que em sua compaixão viria para restaurar. E essa é uma das coisas, irmãos, que me chama a atenção, os milagres. Os milagres, eles não mostram simplesmente o poder de Deus. Se fosse essa a única razão de Deus, de Jesus, em mostrar o seu poder, ele faria outra coisa, teria feito outra coisa. Ele poderia voar por sob o mar da Galileia, dar uns rodopios lá em cima, uns loops e tal, e depois voltar. Poderia trazer todo mundo aqui e dizer assim, vaca, e uma vaca ia surgir do nada. Ele poderia ter feito outras coisas que provassem de maneira clara o seu poder, mas ele fez milagres de cura. Por quê? Seu poder, sim. Mas o que ele estava revelando não era somente que ele era um Deus poderoso, mas que o seu poder estava associado e ligado com a sua compaixão. De que o Deus que havia criado o mundo agora estava visitando o mundo. Não porque queria castigar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. De que o Deus que tinha todo o poder de esmagar o mundo, como havia feito no Gênesis, lá, tanto na Torre de Babel, punindo, julgando, quanto durante a época de Noé, agora estava visitando, e o seu propósito era dar uma prévia do que no futuro ele iria fazer, restaurando todas as coisas.
É a compaixão de Jesus. Os milagres de cura que revelam o seu poder, revelam um poder compassivo que o empurra a sentir a dor das suas criaturas. Cada um, individualmente, na sua necessidade, na sua dificuldade. Que Deus compassivo é esse? Algumas pessoas acreditam que Deus é impassível. E de uma perspectiva divina, Deus não reage a nada que acontece aqui. Deus, ele é tranquilo em tudo o que acontece, tudo está debaixo do seu controle, então ele não reage em termos de sentimentos como nós temos. E dessa maneira, as descrições do Antigo Testamento são maneiras humanas, né? Deus descendo a linguagem, conformando a linguagem para a gente compreender. Deus chorando, Deus se entristecendo. Mas de outra perspectiva, quando olhamos aqui no ministério de Jesus, vemos um Deus que é, em essência, o mesmo Deus do Antigo Testamento, mas um Deus homem, Jesus, reagindo de maneira compassiva às desgraças que vê. Não é isso que acontece em João capítulo 10 e 11? Ele sabe que Lázaro vai morrer e ele espera para que fique claro para todo mundo que Lázaro vai morrer sim. E quando chega lá, ele vê o pessoal chorando, o texto diz isso, aquilo ali foi como violência dentro do seu coração e ele chora. Ele chora não porque Lázaro morreu, porque ele sabia que iria fazer. Ele tinha dito aos discípulos 6, 7 dias antes. Não é porque ele falta poder de ressuscitar Lázaro, mas porque ele vê ali a causa da desobediência estampada no rosto de todo mundo que chora porque seu amigo, seu irmão, seu colega, seu parceiro morreu. Ele vê a escolha do homem, ele vê o pecado, o que o pecado trouxe? Morte. E ali Jesus chora. Essa é a compaixão de Jesus. Mateus capítulo 14, verso 14 diz, ele foi e viu uma multidão de doentes. E o texto diz, movido por compaixão, curou todos. Era quase estranho, ele via as pessoas nas suas misérias por causa do pecado, o pecado de Adão, dessa entropia desgraçada desse mundo caído, e ele não poderia passar desapercebido, seu coração, sua compaixão lhe movia para resolver. Algumas vezes, irmãos, é exatamente isso que falta. No final das contas, para ajudar as pessoas, servir as pessoas à maneira de Jesus, não falta oportunidade, não falta condições, não falta recursos, não falta informação, falta compaixão. Nós não amamos os outros, nós estamos preocupados com o nosso umbigo. A lei do Gerson, essa desgraça de tirar vantagem sobre tudo, perpassa, parece, depois do cristianismo, e é difícil de morrer. Se eu puder viver a minha vida tranquilo aqui, os outros que se acabe. Ninguém diz isso. Ninguém diz isso. Mas qual foi a última vez que surgiu uma oportunidade de você servir alguém que lhe custou e você de fato serviu? Mudou uma agenda? Fez uma ligação que era importante? Modificou uma etapa? Jesus, movido por compaixão, curou a todos. Marcos 1,41, ele, movido por compaixão, quando cura o leproso se aproxima, nós vimos isso em Lucas também, Senhor, se queres, pode purificar-me. Marcos 1,41 acrescenta a palavra compaixão, ele diz, e movido com compaixão, Jesus estende a mão, ele toca num leproso, e diz, eu quero, é isso, eu quero, fique limpo. Mateus 9, Jesus olha as multidões, elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ele se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mas essa é a compaixão de Jesus, e o nosso texto diz que Jesus acompanha Jairo.
E aí algo estranho acontece. Versículo 43 diz que certa mulher, diferente de Jairo, que tinha um nome e uma função, aqui a descrição da mulher é uma descrição muito triste. Diz que essa mulher havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. De trás para frente, lembra que conforme Colossenses capítulo 4, Lucas, ele é um médico. Por isso ele é o único entre os evangelistas que narra esse texto de uma maneira bem real e clínica. No final do versículo 43 diz, sem que ninguém a pudesse curar. Não tinha medicina para isso. Era um caso perdido. Não era uma questão... Não, ela havia tentado, havia experimentado, ela havia investido recursos para resolver esse problema. O problema dela era incurável. Lucas é o único que diz. Lucas, o médico amado, é o único que diz. É difícil ter certeza da exata doença que afligia essa mulher. Mas é muito fácil compreender as dificuldades que alguém com esse tipo de mazela enfrentaria. Primeiro havia o problema cerimonial. No Antigo Testamento, principalmente em Levítico capítulo 15, começando do versículo 19, como se fosse uma ilustração da necessidade do povo se purificar, as mulheres, depois do seu ciclo, deveriam se purificar. Naquele período, isso era uma ilustração que Deus queria dar para o povo, a necessidade do povo se purificar até espiritualmente. Então, na lei, depois do ciclo, as mulheres deveriam se purificar cerimonialmente. Até que isso acontecesse, elas estariam impuras cerimonialmente. Então, determinados exercícios religiosos era vetado a elas, e se elas tocassem alguém, esse outro ficaria cerimonialmente impuro. Então, ele seria restringido que ele realizasse determinadas funções ou alguns trabalhos. Não poderia, por exemplo, trazer oferta, não poderia ir para a sinagoga no Antigo Testamento, não poderia entrar no templo, não poderia ouvir a leitura da palavra de Deus de perto, lá do átrio externo do templo. A vida religiosa, enquanto houvesse impuro cerimonialmente, seria restringido. Dessa maneira, ficavam isoladas por um tempo para evitar que outros se contaminassem cerimonialmente. Não ter controle sobre o seu sangramento, que acontece aqui, sobre o seu fluxo, significava ser removida quase que permanentemente de todo o convívio social e religioso de uma sociedade. Não podia estar com o seu marido, não podia tocar em seus filhos, não podia almoçar com seus familiares, com sua mãe. Ela estava isolada completamente. Relacionamentos permanentes e próximos, como família, casamento, seriam muito difíceis de ser mantidos. Também tem um problema físico em si, que essa doença acarretava, perdendo sangue constantemente. Ela seria suscetível à morte, à inflamação, às doenças, à fraqueza e outras mazelas que estão associadas a essa hemorragia constante. Outras questões precisam ser lembradas. Naquela cultura, não existia nada descartável, a própria higiene daquele período. Trapos e panos utilizados, lavados e conservados constantemente, reutilizados constantemente. Não sabemos a causa disso aqui. Alguns podem pensar que naquele momento pode ser que ela sofria talvez de um câncer, um problema de tireoide, alguma disfunção lá. Se isso fosse acrescido à dor, então era uma mulher que vivia não somente sangrando, fisicamente destruída ou em estado deplorável de destruição, mas religiosamente restringida. Ela nunca poderia entrar na sinagoga para ouvir a palavra de Deus, nos últimos 12 anos. A vida religiosa rodava em torno da sinagoga. Era uma mulher perdida. Os acessos que ela teria à palavra de Deus, aos mecanismos estabelecidos por Deus para se chegar até o Senhor, estavam sujeitos a ela conseguir parar o seu sangramento. Ela havia tentado, o texto diz, Marcos vai dizer que ela havia gastado todo o seu dinheiro.
Eu fico imaginando o tanto de expectativas e frustrações que ela iria enfrentar durante 12 anos. Fico imaginando o tanto de mandinga que ela se submeteu, que o Talmud fala daquela época. Por exemplo, amassar ovos de avestruz e enrolar no pescoço, com o objetivo de curar enfermidades como essa. E tantas outras que não vale nem a pena dizer. Essa mulher havia se esforçado. Lucas é claro, tudo isso foi em vão. Essa mulher não consegue. Ninguém consegue ajudar ela. Ela é mais um caso perdido. O texto acrescenta outros fatores ligados a esse esforço. São aqueles que estão ligados à frustração de procurar resolver esse problema, a constante dificuldade de ter expectativas frustradas, de investir todos os recursos em médicos. O texto fala de maneira indireta de um chavão eterno, enquanto houver esse mundo caído. A medicina sempre será limitada. O máximo que a medicina pode fazer é postergar o inevitável. Ela lida, trata, e graças a Deus ela tem crescido, mas ela sempre será limitada. Algumas coisas sempre estarão além dela. Está incluído dentro desse mundo caído. O texto então diz que essa mulher, diferente de Jairo, ela, no versículo 44, ela vai por trás de Jesus. Por que ela faz isso? Versículo 47, a gente vê que ela não queria ser percebida, ela queria ser invisível ali. Agora eu quero que vocês imaginem, tem uma multidão lá na praia, Jairo chega, minha filha está morrendo, você pode ir lá? Jesus imediatamente, é o que o texto sugere, caminha, mas a multidão não fica lá. Quando Jesus pergunta quem me tocou, Pedro responde, tem uma multidão te apertando. A multidão caminha com Jesus, é uma multidão apertando Jesus, querendo a sua atenção, querendo um toque, querendo ser curado de alguma forma. Mas no meio dessa multidão, de novo, essas duas pessoas se sobressaem. Tanto Jairo quanto esta mulher. Seria muito difícil esta mulher chegar até Jesus, porque, como eu disse para vocês, ela estava cerimonialmente impura. Todas as pessoas da multidão que ela tocasse ficariam, na hora, cerimonialmente impuros, correndo o risco do próprio Jesus. Mas essa mulher não tem mais para onde ir. Essa mulher não tem mais para onde ir. Jesus é sua única esperança. As frustrações, o sofrimento dela e a limitação da medicina ajudaram ela a entender que Jesus é a única esperança. Então ela chega por trás, se infiltra lá, toca em todo mundo. O texto diz que ela tocou na borda da capa dele. No Antigo Testamento, os judeus, pelo menos, tinham um mandamento que o judeu deveria ser reconhecido por como se fosse um cordão talar lá. A palavra que diz que ela tocou, não é que ela tocou assim não. A palavra deveria ser traduzida, ela segurou, ela agarrou com fé. Marcos capítulo 5 vai dizer, ela dizia para si, a forma como está sendo dito lá, é que ela vivia, enquanto ela está nesse processo, vendo Jesus passando, sabendo a respeito dos milagres, vendo pessoas sendo curadas diante dela, ela pensa e diz para si, como se alimentando dessa verdade, se eu apenas tocar na orla da sua veste, se a menos eu tocar, eu serei curado, é isso que vai acontecer, se eu tocar, é isso que vai acontecer, eu serei curado, é isso, se eu apenas tocar, eu só preciso segurar, eu sei quem Ele é. E é isso que ela faz. Ela se lança e ela toca, ela agarra. E o texto diz, quase que de passagem, logo a hemorragia dela estancou. Que poder Jesus tem. De todo esse relato, essa é a característica de Jesus que nós não podemos copiar. Se nós queremos servir as pessoas como Jesus ou a maneira de Jesus, nós temos que crescer
e copiar a acessibilidade de Jesus, a disponibilidade de Jesus, a compaixão de Jesus, mas aqui é o momento em que nós saímos de cena e porque conhecemos Jesus, nós apresentamos às pessoas só aquele que pode curar e eliminar todas as frustrações, de resolver os problemas, senão aqui na eternidade, aquele que tem todo o poder. Nós não atraímos atenção para nós como aqueles que salvam, aqueles que resolvem todos os problemas, aqueles que são sábios, aqueles que têm o controle de tudo, que resolvem, que esquadrinham o coração dos homens. Nós saímos da frente e apontamos as pessoas para Jesus. Ele é poderoso, não somente acessível, disponível, compassivo, mas também poderoso. O texto diz que Jesus pergunta: quem me tocou? Que pergunta é essa? Quem me tocou? Jesus poderia ter ido embora, não poderia ter ido, não? Jesus tem a percepção que dele saiu o poder, que é uma coisa difícil, eu ainda continuo pensando nisso. Tocaram nele de uma maneira diferente, embora todos, uma pessoa sobressaia a tudo que está acontecendo ali. Uma pessoa, de novo, foi individualmente abençoada pelo poder que estava em Jesus. Jesus não abençoou assim. A bênção de Jesus, a comunicação do seu poder às pessoas é sempre individual. Todo mundo estava amassando Jesus. Uma só recebeu o poder divino de Deus para si. Assim como tem um bocado de gente aqui. Alguns de vocês serão abençoados, outros não. Alguns de vocês, enquanto cantamos, enquanto ouvimos a palavra de Deus, enquanto pensamos sobre a vida, vocês conseguem sentir a palavra do Senhor alimentando a alma, corrigindo determinadas coisas, trazendo à memória determinados pecados, hábitos, mentiras, inverdades que eu tenho que deixar, me conduzindo a confessar os meus pecados, caminhar com Jesus. Outros não. Outros não. Porque esse é o modo de Deus trabalhar. Deus trabalha individualmente. É o que acontece aqui. Jesus poderia ter passado, mais um que recebeu o milagre, eu vou embora. Quando Jesus pergunta, Jesus quer dar a chance dela se mostrar. Mas é mais do que isso, irmãos. Jesus quer dar a chance de restaurá-la completamente. Ele restaurou o seu físico, mas agora apresentando ela diante do povo, ele vai restaurar os relacionamentos sociais. E ao final dessa conversa que ele vai ter no versículo 48, ele estabelece que ela está em paz com Deus. Ele restaura a vida dela fisicamente, restaura a vida dela socialmente, restaura a vida dela eternamente e espiritualmente. Quem me tocou, mestre, todo mundo está te apertando, como assim? Eu percebi que de mim saiu o poder. Ainda fico pensando, o que Jesus quer dizer? De mim saiu o poder? Jesus comunica poder de uma maneira individual. Aqui é uma das vezes em que Jesus percebe que a aplicação do seu poder saiu dele de maneira específica para resolver um problema. Ele rastreia como aconteceu. Algumas pessoas foram salvas durante o ministério de Jesus, independente da fé que tiveram, mas nenhuma foi salva independente da fé que tiveram. Para ser salvo, precisava ter uma fé, uma crença consciente na identidade de Jesus e o poder que ele tenha para reatar o plano de Deus, para trazer paz. É o que está acontecendo aqui. Esta mulher recebeu este poder direcionado para ela. Você percebe o poder de Deus indo? Ela nota. Marcos capítulo 5, ela diz, e no mesmo instante ela sentiu que lhe havia deixado a mazela.
ela sentiu, opa, dor foi embora, talvez o sangramento parou, talvez ela percebeu as coisas caminhando, talvez um peso, se fosse um câncer, uma anomalia, alguma coisa, não, passou, eu me sinto sã. Mas não é só ela que sente, Deus sente. Ele não joga como se joga um balde, ele trata cada um individualmente. Ele sabe quando dele passa para cada um de vocês. A mulher, vendo o versículo 47, que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula, claro. Ela está diante de Deus, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo porque havia tocado nele. O motivo era: eu sei quem é esse homem. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curado. Eu sei que, embora todas as frustrações existem nele poder, eu tenho visto, eu creio que ele pode restabelecer e restaurar o meu corpo. Então ele finaliza dizendo: então disse Jesus, filha, e aqui é a única vez no Novo Testamento que Jesus chama uma mulher de filha. É a única vez. Filha, a sua fé salvou você. Jesus vai dizer isso apenas uma outra vez. Eram 10 os leprosos que foram curados, um retorna, e este era samaritano. Jesus disse: só um voltou? Jesus disse para ele, vendo o que ele fez, vá em paz, a tua fé salvou você. Ele não está falando do restabelecimento da estrutura física, assim como aqui ele não está falando do restabelecimento, o estancar da hemorragia. Aqui está dizendo: olha, sendo que você responde dessa maneira, sendo que você crê em mim dessa maneira, tudo bem, eu restabeleço socialmente, filha, tudo está tranquilo, agora tudo está resolvido. Olhem para esta mulher, eu estou dando atenção, restabelecendo essa mulher no meio de todos, ela não vai ser mais isolada, e você pode ir em paz, a sua fé salvou você, você está bem comigo que sou Deus. Que grande milagre, que grande milagre. Fico imaginando que eu sei que alguns de nós vamos morrer com dor. Nesse mundo caído, a gente não foi prometido para nós falta de dificuldades, haverá dificuldades para alguns de nós. Mas aqueles que seguem Jesus, por causa de Jesus, eles podem crer e esperar que o restabelecimento será completo. Algumas vezes, no entanto, ele escolhe fazer de trás para frente. No caso dessa mulher, físico, social e espiritual. No caso de alguns de nós, espiritual, social e físico. Mas todo discípulo de Jesus será feito inteiro um dia. Todo discípulo de Jesus terá irmãos para brincar e conversar, mesmo que fique isolado nessa desgraça de vida, tenha que sofrer ostracismo, perseguição, dificuldade, porque é discípulo de Jesus, ele terá uma família aqui, nesta igreja, que não é perfeita, mas é a que tem, e uma família perfeita no céu, para brincar, papear e adorar o Senhor. E ele será feito completo. Filipenses capítulo 3, versículo 21 diz que ele, Deus, ele, Jesus, diz que ele transformará o corpo de humilhação, o corpo susceptível à deterioração, o corpo que não aguenta uma topada, o corpo que está agora caminhando, ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, amém? Segundo, como ele vai fazer isso? O texto diz, segundo a eficácia do poder, segundo o poder efetivo. Efetivo aqui, efetivo naquele dia, segundo o poder efetivo, eficaz, de até subordinar a si todas as coisas. Subordinar a si a matéria.
O texto nos ensina que algumas mazelas próprias desse mundo caído só serão erradicadas quando estivermos na presença de Jesus. É na presença de Jesus que esta mulher finalmente é feita sã e completa. Nós aguardamos o seu retorno. E quando estivermos na presença de Jesus, não haverá mais dor. Fique pensando nos meus irmãos que martirizados ao longo da história, são martirizados ainda hoje, que morreram em sofrimento e acordaram em deleite. Quando viram Jesus, tudo já estava quitado. O sofrimento dessa mulher trouxe ela para mais perto de Jesus. Porque quando todas as possibilidades se frustram, ela conseguiu ver mais claramente sua necessidade de Jesus. Nossa esperança, irmãos, está em Cristo. E o Senhor Jesus, quando retornar, quando vier buscar aquilo que é seu, Ele vai restabelecer o nosso físico, o nosso social, o nosso espiritual. Aqueles que lutam com dificuldades de socialização podem esperar que Jesus fará isso também. Ele vai nos mudar. Se queremos ajudar as pessoas à maneira de Jesus, precisamos aprender a ser acessível, disponível e compassivo como Jesus, e a permitir que o poderoso Jesus faça dali para frente. Amém? Vamos orar. Eu queria que nós orássemos silenciosamente. Eu queria que você pensasse como você tem servido as pessoas. Eu queria que você lembrasse de Cristo, conforme o evangelho que temos ouvido, da sua disposição de servir você, apesar dos seus muitos pecados. Lembre-se de Cristo, tomando a iniciativa, deixando a glória que lhe estava proposta e voluntariamente aceitando a cruz por causa dos nossos pecados. Lembre-se de Cristo. Senhor, eu queria ser como Cristo. Eu queria que os meus irmãos tivessem isso como um santo ideal, que ficassem boquiabertos com o poder e a majestade de Jesus, mas que clamassem para que do alto fossem revestidos de poder para copiar e aprender de Jesus. Senhor, dá ao meu coração e ao coração dos meus irmãos essa compaixão sobrenatural, de nos preocuparmos realmente com aqueles que o Senhor colocado no nosso caminho e de aproveitarmos as dificuldades para abençoarmos aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, sem arrogar bondade de nossa parte, mas por causa de Cristo. Que o mundo inteiro possa ver sua presença em nosso viver. Possamos lembrar que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mesmo assim, ele perdoou seus agressores. Faz-nos querer ser como Cristo, viver em santidade, interceder pelos irmãos, testemunhar da cruz. Que esse seja o nosso sincero anelar, ser como Cristo. Obrigado por não realizar todos os nossos sonhos aqui na terra. Que isso nos ajude a lembrarmos que o melhor é estarmos contigo naquele dia.
com isso nada se compara. Faz um ser como Cristo. Em nome dele oramos, amém.